dia a todos. Estamos abraçando, estamos cheios de alegria. O Senhor está conosco aqui. Queremos dar a glória ao seu nome. Queria convidar os irmãos que nós lerem um pouquinho as Escrituras. O texto de Colossenses, capítulo 1. Paulo, ele nos ensina e ora pela igreja dos Colossenses, assim como ele orou pela igreja de Éfeso, pedindo ao Senhor que conceda a todos nós, a igreja de Porto Velho, para todos, ele conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Filho do Senhor. Ou seja, nós precisamos receber esse espírito de sabedoria e de revelação, porque nesses dias nós temos falado de que nosso espírito agora regenerado, suas funções prontas para que nós possamos crescer na revelação e no conhecimento do nosso Senhor. O que mais importa para nós não é dons, não é doutrina, não é nada dessas coisas exteriores que podem acontecer, mas nós precisamos conhecer o nosso Senhor melhor, conhecer Ele de todo o nosso coração, nos identificando com Ele, porque Ele não se envergonha. Ele disse que nós morremos com Ele, fomos sepultados com Ele e temos a vida dele ressurreta. Mas precisamos conhecer um pouco melhor, e para conhecê-lo é sobre a sua palavra que nós podemos ter revelação do Senhor. Então, quando nós lemos a palavra e meditamos nela, e oramos, e cremos nela, por certo nós passamos a conhecer melhor a palavra, ou o verbo de Deus, ou o Senhor Jesus. Nós não lemos a palavra para conhecimento intelectual, nem lemos a palavra para pregar, para nos nossos encontros da casa trazer alguma coisa. Nós lemos a palavra porque a palavra é Ele, conhecer Ele, adorá-lo. Todas as demais coisas podem ficar em segundo, terceiro e outros planos, mas primeiro conhecer. Por isso que Paulo, ele intercede pela igreja, e nós também devemos aqui interceder pela igreja para que haja espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Não está se falando de conhecimento intelectual, nós estamos falando de um conhecimento vivencial, pode-se dizer, a vida dele em nós. Às vezes nós não olhamos para o nosso interior, mas quando olhamos, nós identificamos que é Ele que vive em nós. E nós então podemos viver uma vida de vitória. Queria ler com vocês o que Paulo escreve para os Colossenses, que está no capítulo 1, versículo 13 em diante. E que nos tirou, é bom nós ler um pouquinho antes para ter um sentido. Na minha tradução diz: e Ele nos libertou. Um pouquinho diferente, porque o meu começa o versículo 13 com uma letra maiúscula dizendo: Ele nos libertou. Mas sabe, vamos ler o texto. E que
que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Também Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. E a vós também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de, perante ele, vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Essa é a introdução da carta de Paulo aos Colossenses. Mas a primeira coisa que ele fala é da pessoa de Jesus, quem ele é, quem Deus fez ele, o que fez com ele, e o que éramos nós e que fomos totalmente transformados. Eu me lembro que meu neto, o João, ele era um menino pequeno, não sei, 8 anos, que ele já sabia ler, eu acho, 10 anos. E o pai dele ensinou para ele, e eles saíam juntos para a praça para evangelizar, e o pai dele então procurava uma pessoa para falar o evangelho, e ele vinha junto. E o Vando perguntava para essa pessoa se ela conhecia Jesus, e começava uma conversa com ele, e daí pedia para o João dizer quem era Jesus. E o João tinha decorado todo esse trecho aqui, ele tinha decorado. E ele dizia para as pessoas que precisavam ouvir o Evangelho, ele dizia tudo que era o que Paulo estava dizendo aqui. E as pessoas ficavam, nunca tinham visto, podia falar que Jesus era o Filho de Deus, mas ele dizia, quando ele dizia assim, as coisas visíveis e invisíveis, nem sabia muita coisa do livro, mas Deus tinha posto no coração dele essa revelação de Jesus. Como seria oportuno que nós, quando pudéssemos comunicar o Evangelho, comunicássemos o Evangelho dessa pessoa, do que ele fez, porque aqui está todo o Evangelho, está nesses versículos que Paulo, porque por uma razão ele tinha orado, pedindo ao Senhor que trouxesse espírito de sabedoria e de revelação para conhecer o Filho de Deus. Nós também não só oramos pela congregação ou pela igreja toda na cidade que tem espírito de sabedoria e de revelação, porque nós precisamos revelar às pessoas
quem é o Filho de Deus. Esse é quem amamos, que expressamos, que louvamos, que trazemos Ele na nossa vida para nos conduzir em vitória. Nós precisamos, nessa liberdade do Espírito, conhecer ao Senhor melhor. E só podemos conhecer Ele melhor através do Espírito Santo vivendo em nós, e o nosso espírito regenerado poder perceber e ter sabedoria e revelação. Nós precisamos viver assim, amados. Nós precisamos ter revelação de quem é o Filho de Deus. Precisamos ter sabedoria para comunicar quem é o Filho de Deus. Por um motivo especial. Quero que vocês abram as Escrituras em Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2. Isaías traz uma revelação que chega até nós no que queremos meditar nessa manhã. Diz assim: então brotará um rebento do topo de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Ele e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento ou revelação, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esses Espíritos estavam sobre a vida de Jesus. Jesus não se moveu antes de esses Espíritos serem concedidos pelo Pai e Ele chegar entre nós com esse Espírito repousado na vida dele. Assim como no capítulo 61 de Isaías, ele diz também que o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele veio por várias coisas, para pregar o Evangelho aos pobres, manifestar sabedoria e revelação. Então, se em Jesus precisou isso, nós precisamos desse mesmo Espírito, principalmente o Espírito de sabedoria e de revelação, por um motivo especial. Porque se abrirmos a palavra lá em 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ver que tem dois dons do Espírito Santo que estão disponíveis para serem manifestos através da nossa vida, que chama a palavra de sabedoria e a palavra de revelação. Nós precisamos, quando estamos com o Senhor, receber revelação, o que Ele está falando. Nós precisamos intuir em nosso espírito, agora regenerado, limpo, saudável, nós precisamos receber dele o que Ele tem para nos dizer. O motivo principal é que Ele nos criou para que nós tivéssemos comunhão com Ele. Ele não está longe de nós. Ele quer estar não só dentro de nós pelo seu Espírito, mas Ele quer se manifestar na comunhão que Ele quer ter conosco. Nós somos filhos por causa do Filho dele. Se Ele ama o Filho, como disse na oração de Jesus, Ele nos ama e Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer nos dizer alguma coisa que nós não sabemos. Por isso precisamos ter sabedoria e revelação. São dois espíritos diferentes que operam por meio do Espírito Santo, com o seu dom, para nos fazer revelação de alguma coisa. E também sabedoria para agir nessa revelação que temos. Por isso que esses dois espíritos, eles andam juntos para isso. Às vezes nós estamos conversando com alguém e surge uma palavra entre a gente que está conversando e o Espírito de revelação e de sabedoria, eles
começam a agir no nosso coração, começam a agir no nosso espírito. Nós precisamos crescer nisso. Mas como é que a gente entende determinadas coisas? Não é pela cabeça, é pelo Espírito que o Senhor nos deu. Esse Espírito de sabedoria e de revelação. Paulo, ele orava por isso. E nós também precisamos orar para que esse Espírito de sabedoria e de revelação se manifeste. Se nós vamos ver a vida de Jesus, nós vamos ver como esses dois Espíritos se manifestavam na vida dele. Ele chegava numa roda e estavam falando uma determinada coisa, ele sabia o que estavam falando. Não era de intrometido, né? Mas ele tinha a revelação do Pai, que era esse Espírito que operava na vida dele, e ele sabia o que estava no coração das pessoas. E ele quer que nós também pratiquemos isso na nossa vida. Amém? Estar atentos àquilo que o Senhor traz de revelação. Quando vem a revelação, é certo que vem sabedoria para que aquela revelação seja praticada. O Senhor não nos revela qualquer coisa para nosso conhecimento intelectual. Ele revela alguma coisa para ser útil para Ele, para o seu propósito, para aquilo que Ele deu esse Espírito para operar em nós. Então todos nós, isso não é para uns, é para todos. Por isso que Paulo ora por toda a igreja. Se nós lermos o texto de Efésios, nós vamos ver a mesma palavra que Paulo trouxe na oração aos Colossenses, trouxe aos Efésios, porque ele sabia que havia uma grande necessidade de haver crescimento espiritual, e para isso precisava esse Espírito operar na vida da igreja. Nós temos necessidades, irmãos, de saber o que está acontecendo. Às vezes nós temos um sonho e não sabemos nada daquilo. Daí perguntamos uns para os outros, e a maioria diz assim: sonho é sonho. Não. Pode ser sonho uma coisa que qualquer um pode sonhar e sonhou, mas quando é um sonho que traz esse espírito de revelação, nós precisamos estar atentos. Lembra que José, ele estava sempre atento. Ele volta e meia, ele sonhava e já saía para fazer. Ele viajava de madrugada, ele tirava Maria da casa com o filho e ia para o Egito, por revelação, porque o sonho também ele traz revelação. E então, em nosso espírito, nós precisamos que esse espírito de sabedoria e de revelação opere na nossa vida para o propósito de Deus. Não é para a gente saber alguma coisa, mas para o propósito de Deus. Esses dias alguém me telefonou e me contou um sonho. Era um sonho que envolvia cobra, de tudo que era cor, preta, amarela. Era um negócio. Bem, eu já sabia que era alguma coisa que Deus queria mostrar de uma situação de trevas. E a pessoa lá me contou o sonho em detalhes. Era um sonho bem claro. Acordou ele depois do sonho e ele me telefonou. Eu penso que até era de madrugada. Ele queria repartir comigo para ver se a gente tinha alguma revelação. Bem, o Espírito não dorme, ele está sempre pronto. Nós oramos juntos e eu disse para ele: olha, eu te dou uma resposta daqui um pouco mais. Liguei para um discípulo que anda bastante comigo, e esse discípulo tem bastante revelação. E eu contei o sonho para ele. Disse assim: nós estamos precisando trazer uma palavra, porque o irmão teve um sonho e ele está ministrando e tem envolvimento de serpentes e tal.
E eu estava conversando e contando o sonho, e ele já me disse o que era. Não é por sabedoria dele, mas é pela revelação. E eu trouxe a revelação em seguida para quem tinha me pedido, e ele então ministrou, e a pessoa foi completamente salva. Eles estavam ministrando com um rapaz, um homem, que agora está convertido, mas ele precisava ser liberto de algumas coisas. Esse homem, ele me contou a história, que esse homem servia Satanás direto. Satanás morava nele. Ele fazia coisas que não estava no conhecimento nada dele. Às vezes ele tinha feito, não sabe quantos dias passava fora da vida, assim. E quando ele chegava, ele via os seus braços cheios de sangue, ele não sabia se ele tinha matado alguém, ele não sabia o que tinha acontecido. Então ele estava numa situação bastante difícil, e esse homem foi salvo. O Espírito do Senhor salvou ele. E ele estava passando por algumas necessidades, não sabia o que era, mas era ainda alguma coisa de trevas na vida dele. E Deus teve misericórdia e usou esse discípulo para trazer revelação. E assim que a gente tem uma revelação, também atua o Espírito de sabedoria para saber o que fazer com aquilo. Porque não é só ter a revelação, tem que saber o que fazer com a revelação. E esses dois Espíritos operam na igreja, operaram na vida de Jesus. Esses 7 Espíritos, esses dois operaram na vida de Jesus. Aquele texto de Lucas fala que, eu não tenho o texto aqui, mas fala da sogra de Pedro, que estava com febre. É interessante observar ali. Jesus chegou na casa e essa mulher estava com febre. Ela não estava doente, porque senão o texto ia dizer que ela estava com alguma doença. Ela estava com febre. E ele, diz o texto, que ele tomou ela pela mão e repreendeu essa febre. Bem, a gente podia pensar que tinha dado uma loucura no Senhor, porque repreender febre, quando a gente repreende alguma coisa, a gente repreende uma pessoa, não repreende mesa, cadeira, febre. Nós repreendemos uma pessoa, e tinha uma pessoa na vida dela que estava atrapalhando, e Jesus discerniu por esse espírito de revelação que o Pai manifestou nele, e ele pôs ela em liberdade. Ela saiu já para servir eles. Ou seja, tem algumas coisas, quando nós lemos o Evangelho e a atitude de Jesus para algumas coisas, nos impressiona. Os discípulos estavam tudo atrapalhados lá dentro daquele barco de onda, e iam morrer, e viram um fantasma. Era um negócio que estava acontecendo com os discípulos. Jesus chegou e mandou que o mar calasse. Sucede. Como se ele estivesse falando com uma pessoa. E ele estava falando com uma pessoa que estava levantando para prejudicar aqueles irmãos que estavam no barco. Então, muitas vezes, surgem acontecimentos entre nós, em nossa casa, com os nossos filhos, que é muito necessário nós deixarmos que o Espírito de sabedoria e de revelação se manifeste na nossa vida. Porque muitas vezes nós disciplinamos o que não tem que disciplinar e deixamos aquilo que é preciso disciplinar. Precisamos saber o que, não pelo conhecimento intelectual, mas por esse Espírito que operou na vida de Jesus, e esse Jesus que opera em nós, vive em nós,
ele trouxe consigo esse Espírito. E quando nós oramos para que isso se manifeste na vida da igreja, Paulo sabia da necessidade. Por que tinha que orar para que a igreja percebesse o espírito de sabedoria e de revelação? Porque senão, como se diz, passa em branco. Tem muitas coisas que passam em branco nas famílias, na igreja, porque nós não percebemos aquela parte de intuição, que é uma função do nosso espírito. Ela precisa crescer, e ela cresce à medida que nós vamos tendo conhecimento da palavra, ou seja, conhecimento de Jesus. Vocês podem associar a palavra com Jesus, verbo com o Senhor Jesus. Aí nós não falamos palavras, nós falamos de uma pessoa, Jesus. Por isso que é para conceder espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, queria nesta manhã falar um pouquinho sobre esse espírito de sabedoria e de revelação que operou na vida do nosso Senhor e também deve operar na nossa vida para que nós possamos ajudar uns aos outros. O texto de Efésios eu quero citar, que é o parecido com esse de Colossenses, está no capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, versículo, pode ser o versículo 16, pode ser o 15, a gente tem entendimento um pouquinho. Diz: por isso também eu, Paulo falando, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e no vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ele sabia que os efésios, eles estavam passando por uma vida abundante. Talvez a igreja que mais cresceu naquele tempo é a igreja. E ele dizia da fé, ele disse assim, que eu sei da fé que operava na vida de vocês, dizendo como aquela igreja vivia. Mas ele dizia também que orava para que o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor Jesus chegasse mais. Porque lembram que quando Jesus escreve aquela carta do Apocalipse e relatou a situação da igreja de Éfeso, mais ou menos pelo cálculo assim dos historiadores, essa igreja de Éfeso, que ficava agora na Turquia, essa igreja tinha mais 6 lá, eram 7 igrejas que ele escreveu para todas aquelas igrejas lá. E a igreja de Éfeso era uma igreja em destaque. Lá estava João, às vezes, lá estava Timóteo, outros discípulos de Paulo também, ou seja, uma igreja que recebia muita revelação, mas Paulo, ele insistia que essa igreja tivesse espírito de sabedoria e revelação em Cristo, no pleno conhecimento dele. E conta historiadores que aquela carta do Apocalipse, ela foi escrita 30 anos depois que começou a igreja em Éfeso. Só 30 anos a igreja já tinha perdido o primeiro amor. Ou seja, um detalhe para nós que nós precisamos estar atentos para que nós não percamos essa vida e obra de Jesus. Nós precisamos ter espírito de sabedoria e de revelação. É importante que a gente tenha isso.
Nós recebemos lá no princípio um irmão chamado, não é Watchmani, bem, é um dos discípulos de Watchmani. Não, era o outro. É um que os dois saíram da China quando o Watchmani foi preso. E pode ser que a cabeça, Senhor, o Espírito de sabedoria e de revelação não precisa. Mas esse homem era um homem já velho e ele foi a Porto Alegre, ficou conosco lá uns dias e nós sentamos com ele e ouvimos. E ele perguntou: quantos anos vocês estão juntos como congregação? E os irmãos então disseram que mais ou menos uns 20 anos nós estamos juntos. E ele então nos chamou a atenção: tomem cuidado, porque essa é a hora em que mais o inimigo ataca para destruir. Me parece que em todo lugar acontece a mesma coisa, porque aconteceu isso em Éfeso. E ele nos chamou a atenção, porque lá também na China, quando estava acontecendo essa grande revelação, muitas conversões, muita vida de Deus, durou pouco tempo, porque o Watchmani foi preso e veio a Revolução da China, que até opera hoje lá. É Christian Shank? Não, esse é o outro discípulo dele. Mas está bem, a história é essa, que ele esteve conosco e pediu que nós tivéssemos atenção para com o que pode acontecer. E me parece que nós aqui também passamos por algumas dificuldades em anos passados e nós precisamos que esse espírito de sabedoria e de revelação opere na nossa vida, para que a gente não perca o principal, que é a vida de obra de Jesus. Todo esse texto é importante, vou deixar isso como recomendação do versículo 17 em diante, do 18 em diante. A gente pode ler e meditar isso, porque essa é uma boa revelação que Deus traz para nós. Então, o espírito de sabedoria e de revelação é essencial à comunhão que nós queremos ter com Deus. Deus Ele está querendo que o que o seu Filho fez seja até nós e chegue até nós, para que nós tenhamos comunhão com Ele, porque a oração de Jesus tem que ser respondida e nós estaríamos com Ele, Ele com nós e nós com o Pai. Então precisa com que esse Espírito, esses dois, seja frequente em nossa vida. Não é às vezes, quando estamos reunidos assim como hoje, todos os dias, na nossa casa, no nosso trabalho. Quanta coisa nós enfrentamos de problema no trabalho, em casa, com filhos, enfim. Esse espírito, ele não dorme, ele não se aborrece, ele está sempre querendo trazer essa comunhão que nós precisamos com o Pai. Porque quando temos comunhão com Ele, então nós discernimos todas as outras coisas que estão ao nosso derredor. Então nós precisamos ter atenção para isso, que isso é essencial. Por isso Paulo orava pela igreja. E é um desafio para nós aqui, Natanael e os demais, que oremos ao Senhor, pedindo que Ele nos dê, Ele quer nos dar. Por isso que Paulo nos ensina. E isso nós conseguimos, essa manifestação desse Espírito, por meio de oração, porque assim Paulo orou e a igreja lá então se manifestou isso.
Nós já vimos o texto esses dias, 1 Coríntios capítulo 2, 9, havia uma profecia de Isaías no passado, e de outros profetas anunciavam a mesma coisa, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e o revelou pelo Espírito Santo. Ou seja, Ele quer abrir os nossos olhos, Ele quer abrir o nosso entendimento, Ele quer ter comunhão conosco. Será isso tudo verdade, amados? Será que nós podemos chegar para ter comunhão com o Pai e com o seu Filho? Sim, Ele quer isso. Mas nós precisamos, então, orar uns pelos outros para que esse Espírito se manifeste na nossa vida e nós podemos crescer todos juntos espiritualmente, como um homem espiritual que a gente tem falado. Por isso nós discernimos bem as artimanhas de Satanás contra a vida dos irmãos, porque tendo esse Espírito a se manifestar, nós podemos discernir os ataques do inimigo, aonde ele está atacando, e isso é importante, nós trazer essa libertação para toda a igreja. Isso é para todos, não é para uns, não tem ninguém mais importante do que o Senhor Jesus, só Ele. Amém. Todos nós somos seus discípulos e precisamos viver a vida que Ele viveu, cheia desse espírito de sabedoria e de revelação. Ele resolvia tudo isso aí, por isso. Né? Ele podia ter saído da cruz, né? Ele, quando foi preso, ele disse que podia chamar um batalhão de anjos. Um já era suficiente, mas ele não fez isso, porque ele sabia por revelação que ele tinha que ir à cruz. Às vezes nós estamos passando por uma situação e a revelação vem: eu te quero assim, pode passar por isso, eu estou contigo, mas tu tem esse espírito operante na tua vida. E nós descansamos. Estou passando por alguma dificuldade, Ele está comigo. Não tenha medo da dificuldade. Por quê? Porque Ele está presente. Ele é a revelação de qualquer uma dessas coisas. Também havia uma palavra profética em Oséias. Vamos ver se tu acha aí, amado. Oséias capítulo 6 é um texto bem conhecido. Capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos nossa oração uns com os outros, né? Vamos conhecer, prosseguir em conhecer. E o conhecimento não é intelectual, é conhecer ao Senhor. Nós não conhecemos a Deus pela nossa alma. Isso já está resolvido na nossa alma, né? Nós não temos nenhuma relação com o Senhor dessa forma natural, de um homem natural que tudo reage pela alma. Então, nós precisamos desse espírito de sabedoria e de revelação. Quero contar uma experiência interessante. Eu contei para o Natanael hoje. A Alzira precisou fazer um exame, e nesse exame ela tinha que ser anestesiada, e foi. E o médico que fez o exame depois nos chamou ao consultório para nos dar o resultado, e ele é um irmão nosso na fé, e ele disse assim: Alzira, eu estou preocupado com uma coisa.
não é com o problema do exame, é o que aconteceu durante o exame. Daí nós queríamos saber o que tinha acontecido. Esse irmão vinha orando ao Senhor para que ele resolvesse uma situação da vida dele. Nem a esposa sabia, ninguém sabia, e ele estava trazendo aquilo diante do Senhor. E ao ser anestesiado, profetizou tudo sobre ele. Disse tudo o que ele estava pedindo ao Senhor e tudo o que precisava ser feito para resolver o pedido dele. Mas ela não tinha a mínima participação em nada disso. Até provocou um negócio no meio das enfermeiras e do próprio médico ali, que ele estava fazendo o exame e ela estava falando por parte de Deus. E não tem nada a ver com a cabecinha dela, porque ela estava dormindo, estava descansando. Então é possível, entende, que o espírito dela estava recebendo uma revelação e ela pôde abrir a sua boca. Ninguém pode impedir de abrir a boca, né? A não ser que esteja com um cano, e até assim eu acho que se tem que trazer uma palavra de Deus, a pessoa pode trazer. E esse irmão, esse médico, ele ficou assim, satisfeito. Aí nós conversamos com ele e dissemos para ele que não era nada de excepcional na vida dela, a não ser esse espírito de sabedoria e de revelação que operava na vida dela em muitas ocasiões e podia ajudar os irmãos, podia nos ajudar. Muitas vezes em casa ela trazia uma palavra que estava recebendo do Senhor, que era muito bom viver embaixo dessa revelação de Deus. Todos nós podemos, não sei se anestesiados ou não, mas a nossa, agora me lembrei de um texto, Paulo diz que nós podemos orar no entendimento e orar em línguas. Nós podemos falar no entendimento e falar em línguas. E não depende da nossa cabeça, porque ele diz assim: quando nós falamos em línguas, a nossa mente fica infrutífera. Quando a gente fala em línguas, a nossa mente não sabe o que está acontecendo, a não ser que por um outro dom do Espírito nós interpretamos essa língua. Então nós podemos orar no entendimento, poderemos orar em línguas, sem afetar nada na nossa mente. Pelo contrário, nós podemos receber do Senhor aquilo que Ele quer revelar. Ele tem prazer nisso, eu tenho certeza, porque tenho passado assim por algumas experiências com os irmãos, de que Deus traz sabedoria e revelação para todos nós. Então esse é o entendimento que todos nós precisamos crescer. Por isso esses dias aqui com vocês, falei, repeti, nessa necessidade que nós temos de sabedoria. Lembra do texto de Tiago capítulo 1, versículo 5? Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não censura, e lhe será dado. Esse era um outro apóstolo, profeta, que estava manifestando em sua carta a mesma coisa que Paulo, a mesma coisa que João, Pedro. Tem um outro texto também que fala em Atos 10, 34. Lembram da história de Pedro? Ele estava descansando na casa de Simão, o curtidor, na beira do mar, e mandaram chamar ele porque Cornélio tinha tido um sonho
ele tinha tido uma visão de um anjo que falou com ele, e esse anjo mandou chamar o Pedro, e daí foram chamar o Pedro, e o Pedro estava lá esperando o almoço e teve uma visão de um lençol cheio de bichos ali dentro, e ele disse que o Senhor mandou ele comer, e ele disse: não, nunca comi, não vou comer. Disse para o Senhor. Daí o Senhor de novo apareceu para ele e estava trazendo uma revelação. Não estava mandando Pedro comer aqueles bichos. Ele sabia que Pedro não ia comer porque ele era um judeu, sabia da lei. Mas o Espírito trouxe revelação que ele fosse, porque todas as pessoas que estavam esperando ouvi-lo eram iguais, e iguais a ele também, que estavam precisando de revelação. Então Pedro chegou na casa de Cornélio. A história é muito bonita, mas nós não temos tempo. Então Pedro, tomando a palavra junto dessa casa e de amigos que estavam junto lá de Cornélio, disse: na verdade, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Era isso que eu queria chegar. Porque lá, aquela visão que ele teve, é que Deus estava dizendo que ele não fizesse acepção de pessoas. Porque ele ia entrar na casa de um gentil, e o judeu não entrava na casa do gentil. Mas Deus estava mandando ele nessa casa dos gentios. E que Deus não fazia acepção de pessoas, e nem ele deveria fazer. Espírito de sabedoria, de revelação, chegou a Pedro. Chegou a Pedro como chegava a qualquer um outro irmão, porque ele está sempre disponível quando nós estamos também disponível para ele. Tem tantos textos assim. Por exemplo, eu acho que esse nós já vemos. Eu estou catando aqui uns versículos para mostrar a vocês, mas estão mostrando a mesma coisa. Então, o verdadeiro conhecimento, comunhão que nós podemos ter com Deus, ele vem através desse espírito de sabedoria e de revelação. Principalmente o discernimento de espíritos contrários, nós também, através desse espírito de revelação. Tenho muitas histórias para contar, porque eu sempre me enfrentei com eles. Não sei por que aconteceu isso, mas Deus sabe. Se tem um espírito maligno, ele traz revelação. Não precisa ter problema. Só orar ao Senhor que Ele nos concede. E mesmo quando estamos juntos, porque pode ter alguma pessoa que esteja passando por uma necessidade, ninguém sabe, e pode estar sendo atacada por um espírito maligno, e Deus revela para qualquer um, para dois, para todos. Ele não tem problema se nós estamos abertos a essa comunhão no Espírito com o nosso Deus. Então a nossa relação, a nossa comunhão é básica para tudo aquilo que nós precisamos de Deus. Ele tem através do Espírito Santo, que traz esses espíritos para operar. Não são espíritos diferentes, eles são espíritos que operavam na vida de Jesus, e é o mesmo que pode operar em toda a nossa vida. A única coisa é que nós precisamos crescer na palavra, na meditação da palavra. Isso vai nos trazer revelação, isso vai nos trazer essa aproximação que nós devemos ter com o nosso Deus através do Espírito. Ele nos deu o Espírito não para nós ficar bonitos, não, Ele deu para nós, Ele deu o seu Espírito para que nós pudéssemos manifestar o testemunho dEle, pregar o Evangelho no nome dEle. Então, é só por isso, porque não ficamos maior que ninguém.
E isso é importante que a gente sempre saiba, que não somos maior que ninguém. E essa intuição, que é essa função lá do nosso espírito, ela cresce à medida que nós, pela palavra, pela oração, nós vamos pedindo ao Senhor que nos conceda o espírito. Mas não precisa pedir que conceda num momento especial, que Ele sempre nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Queria só apontar algumas coisas que me lembrei hoje, que não sei se falei, mas meu espírito ficou. Então, essa vida espiritual, ela tem que vencer essa vida carnal que muitas vezes opera em nós. O espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita, disse Jesus, e João escreveu isso. Ou seja, o espírito traz vida para nós, e a carne, então, nós precisamos desistir dela, para nada aproveita. Paulo ensina no texto de Romanos 8, ele diz: porque o pendor da carne dá para a morte. Isso é o que Deus tinha falado para Adão, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Outra palavra de Paulo também, ele diz que por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Quando nós estamos na carne e manifestando essa vida carnal, nós diz que somos inimigos de Deus, não somos amigos dele, porque ele nos dá o seu Espírito e nós o rejeitamos na aplicação dele. Então nós precisamos crescer. A carne não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A pessoa pode ser boa, pode ser cheia de virtudes, mas ela não agrada a Deus. O agradar a Deus é pelo Espírito que Ele nos dá. Agradar a Deus é o que Ele espera de resposta nossa todo dia. Quando nós cantamos, quando nós louvamos a Deus, nós expressamos tudo isso e nos enchemos do Espírito Santo para trazer glória para Ele. Ele dá do seu Espírito, Espírito de sabedoria e de revelação. Pode dizer um para o outro que Ele conceda Espírito de sabedoria e de revelação para todos nós conhecermos bem isso. Aleluia. Eu com vocês falo quando profetizam um para o outro que seja concedido o Espírito de sabedoria e de revelação. É uma alegria para Deus e Ele concede. Amém? Com gratidão, vamos. Tem outro tempo. Isso, intervalozinho. Oramos então um pouco. Obrigado, Senhor, por esse tempo juntos.